Estabelecer regras para a convivência escolar harmoniosa e garantir um alto índice de adesão. O desafio foi vencido quando a Escola Alberto Santos Dumont, da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, envolveu toda a comunidade e juntos apresentaram soluções para uma série de conflitos. A professora mediadora Ana relembra como pais, alunos e professores escreveram a cartilha Regras de Convivência Escolar. Então nós pertencemos aí a Escola Alberto Santos Dumont, que se localiza em Martinópolis. E para escolher o tema, só o primeiro, por favor. Para a gente fazer a escolha desse tema, logo após o curso que nós passamos aí presencial e online, então nós levamos em conta alguns detalhes que durante o levantamento da comunidade e da escola fizeram com que a gente realmente buscasse alguma coisa que estava de encontro, que viesse de encontro com as necessidades, que era a análise das fragilidades. Então, junto com a direção e o PC, nós podemos fazer isso. O que a escola precisa? O que é frágil dentro da escola? Nós precisaríamos também da participação dos professores, que seria fundamental, sem eles não há projeto. Os pais e alunos deveriam participar ativamente, senão também não funciona. E o apoio da rede também seria essencial. CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Promotoria. E a intenção desse projeto era reformular a cada tempo. Então, a cada final de ano, a gente deveria olhar o que estava funcionando e o que não estava, reformular, debater novamente com a comunidade aí. Daí, dentre aqueles temas sugeridos pela Secretaria da Educação, o que nos chamou a atenção foi esse, fortalecimento das regras de convivência. Então, como é que nós íamos fazer isso dentro da escola para fortalecer essas regras que já existiam, mas que os pais e os alunos, quando se fala de lei, de regra, está lá dentro do fórum, está lá dentro da secretaria, da biblioteca da escola, dentro da sala do diretor, mas não está na minha casa. Então, como é que nós vamos fazer isso, resgatar isso, né? Então, inicialmente, nós pensamos em fazer um gibi. Vamos fazer um gibi? E a ideia foi amadurecendo. Então, dentro dessa proposta da Secretaria da Educação, tinha que debater os direitos e deveres, que era o que a gente queria, e nós gostaríamos que o regimento da escola pudesse fortalecer muito, porque ele está lá, mas, no entanto, os pais e alunos parecem que desconhecem o regimento da escola. O ECA, a legislação, teria que haver uma ampla discussão, também a realização de assembleias ou simples reuniões, e teria que ter um pacto, né, dessas normas de convivência entre todo esse grupo. Então, como é que foi o trabalho? Então, apresentamos em HTPC e sempre tem aquele grupo que eu não vou, porque minha disciplina é melhor que o outro. Sempre assim, né? Principalmente professor de matemática. Eu falo isso porque eu sou de matemática, né? Então, eu posso falar. Então, geralmente, professor de matemática, eu não, porque a minha disciplina não dá tempo. Então, tá, você não pode, tudo certo. Depois, a definição das semanas dos direitos e dos deveres. Como assim semanas dos direitos e deveres? Então, nós precisaríamos discutir o que é direito, o que é dever, sem apresentar o regimento pronto, sem apresentar uma legislação pronta, para que a comunidade construísse com a gente. E aí, dentro dessa semana dos direitos e deveres, nós debatemos com os professores, com os alunos, com os pais, com a comunidade. As 4 questões foram imprescindíveis para o projeto. Todos responderam as mesmas questões. Professores, alunos, pais e comunidade. Então, o que eles achavam que facilita a convivência na escola? O que dificulta? Como podemos melhorar essa convivência? E quando alguma regra for desrespeitada, por quem quer que seja, o que poderá ser feito para garantir o seu cumprimento? Aí os alunos respondiam assim: manda para o promotor, expulsa da escola, faz isso. Então, foi muito legal. Aí tabulamos e nós queríamos muito que os alunos fossem uniformizados. Por quê? Para garantir a segurança dele no trajeto da casa à escola e da escola à casa, à residência. E como é que nós vamos fazer isso? Porque os adolescentes são resistentes, né? Eu ir de uniforme, só se o professor for, né? Assim, se ele for, também vou. É sempre assim, uma comparação. Então, nós trabalhamos sutilmente com os alunos, o fato da segurança, do respeito, coisa e tal, e conseguimos que todos os segmentos colocassem isso. O uso do aparelho de celular lá era uma coisa de louco. O professor saía estressado da sala. Hoje, não
tem mais aparelho celular dentro da sala de aula. Então, olha que legal. Então, o jovem resistia, mas nós conseguimos com que todos os segmentos colocassem aquilo que a escola estava propondo. Então, isso foi legal. Pode ir passando as fotos que eu já vou falando. Eu estudei HTPC, né, do projeto. Aí, no pátio, alguns professores debateram com os alunos no pátio, na sala de aula, onde que ele queria. Os pais, a reunião de pais. Então, olha, poucos pais participaram no início, pode passar. Então, aqui a participação da rede que eu falei para vocês. Aí nós temos o promotor, a Polícia Militar, Conselho Tutelar, CREAS e todo o pessoal de Martinópolis. E aí, dia 7 de dezembro do ano passado, nós fizemos o primeiro fórum. Então, diante daquelas questões, então nós tivemos aí a participação de toda a rede, junto com os pais, alunos. Pode passar. Então, olha quanta gente nós tivemos no fórum. Começamos com pouca gente e se expandiu, né? Então, o pessoal presente, a diretora da escola, a supervisora, que foi a Eunice, então o Dr. Carlos falando sobre o projeto, e ele deu enfoque na responsabilidade do pai, enquanto o aluno fora da escola. Olha, foi fantástico. Então, a participação dele foi demais, demais. Aí nós tivemos, então, no início de 2011, em HTPC, a apresentação da primeira versão da cartilha, e começamos, então, a discutir em grupo. Fizemos um concurso para a capa, professora de arte, com os alunos, que a menininha da 7ª série ganhou, que é a capa da nossa cartilha, que depois vai estar aí. E o lançamento, dia 12 de agosto agora. As fotos do lançamento. Olha quanta gente no lançamento. Foi maravilhoso, bom demais, demais. Ó, o bonitão, esse é o promotor. Nós estamos lá. Aí eu e a Alice, né? Pode passar. E agora, como ficou? Vamos ver bem rapidinho? Coloca aí a capa. Isso, bem rapidinho para vocês olharem. Então, a capa a dela aqui, né? E nós encerramos com o Ziraldo, né? Bacana para os pais acompanharem. E a cartilha, você pode ir rodando, tá? Então, nós iniciamos aí com uma fala aos pais, que precisa estar lendo a cartilha, colocamos um poema. Pode ir mais rápido, senão não dá tempo. O nome do diretor, do corpo docente, funcionários, os colaboradores que participaram. Aí, nós só um paradinho. Nós fizemos questão de colocar a lei enquanto Constituição e o ECA, pedacinhos, não ficamos muita coisa, né? Pode ir. Aí também nós colocamos a parte do ECA, quando diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, o porquê. É responsabilidade dos estabelecimentos de ensino. Porque, às vezes, os pais acham que pôs na escola, deixa lá e tudo bem. Então, o que realmente é responsabilidade da escola? O que é responsabilidade do pai? Então, vocês vão perceber que, em alguns momentos, tem destaque em negrito de algumas palavras. Para chamar a atenção do pai, que é escola, família, Estado, o regimento escolar. Então, a gente queria isso aqui, focar muito nisso. Tanto é que nós colocamos até aqui esse pedacinho. Ele funciona como uma constituição. E é mesmo, não é? Então, por que ele funciona? E é construído com a participação de toda a comunidade escolar e exercício da democracia. Então, quer dizer, tudo aquilo que eles falaram, naquelas 4 questões, estão no regimento. Então, por que não cumpri-las? Tá certo? Então, aí vem toda a parte do regimento, na íntegra, que fala do celular e coisa e tal. Aí nós falamos da entrada de aluno, dispensa, saída, movimentação durante a escola, em caso de doença. E ainda continua falando dos direitos, dos deveres dos professores. Na íntegra, aí dá uma paradinha ali. A íntegra do regimento escolar que cabe aos alunos e pais saberem, nesse momento aqui que a gente queria destacar. E nesse artigo 25, o não cumprimento. Não tinha aquela última questão? Quando alguém desrespeitar a regra, o que nós devemos fazer? Todos os segmentos colocaram isso aí, que já estava no regimento. Então, no dia do fórum, nós falamos, está aqui, ó, está escrito, ninguém inventou. Então, ninguém aqui disse que poderia ser diferente, pode subir. Aí a gente fala de disciplina, indisciplina, das normas do ato infracional, por criança, adolescente, o que é o crime. Nós falamos também contravenções penais. Volta só um minutinho. Aqui, esse vermelho. Atenção, quando acontecer isso, o que deve ser feito? Pode subir. E também a gente fala sobre o bullying. Destaca também o bullying, que também foi trabalhado. E a gente encerra só ali. No final lá,
do Paulo Freire fala: numa escola assim, vai ser fácil estudar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. E aí a gente encerra com esse desenho.